Olá, graça e paz. Hoje eu quero dar sequência aí nos vídeos que eu fiz, nos dois últimos vídeos, a respeito de maturidade, o quanto nós precisamos crescer rumo àquilo que nos foi dado como propósito, né, que é sermos parecidos com Jesus. Nós já falamos sobre a necessidade de nós termos uma certa maturidade, agirmos com amor, de estarmos preparados para ouvir as coisas de pessoas maduras. Nós somos confrontados com a palavra de Deus a respeito dessa necessidade de nós crescermos. Né? Nós aprendemos que o Senhor espera que em relação à malícia, que nós sejamos como criança, ou como menino, mas em relação ao entendimento, Ele espera que a gente seja pessoas maduras. E nós vamos ter como texto base hoje o livro de Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Eu quero ressaltar aqui o finalzinho do versículo 16, o último versículo do capítulo, lá que diz que nós temos a mente de Cristo. Nós já falamos que em Efésios, a Bíblia deixa claro que o propósito de Deus é que nós alcancemos um modelo que é Jesus. Ele é o nosso modelo de maturidade. Então, quando nós estivermos fazendo algo, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, no versículo 11, pensando, raciocinando, né, agindo, nós temos que pensar: eu estou agindo como menino ou estou agindo como um adulto? Paulo disse que deixou as coisas de menino para trás, e quando ele chegou à idade madura, ele começou a agir como pessoa madura. E essa maturidade, como eu disse, o nosso referencial é Jesus. E nós, como igreja de Jesus, nós temos que buscar essa maturidade. Essa maturidade, muitas vezes, ela dói. A busca por ela e até mesmo o esforço que temos que fazer para alcançá-la. Porque para uma criança, deixar os mimos do pai e da mãe de lado para assumir a responsabilidade de alcançar, né, um nível de compreensão, de entendimento que ele tem responsabilidade na sociedade, tem responsabilidade com a família, tem responsabilidade com a sua comunidade de fé. Isso muitas vezes vai exigir uma renúncia. E para nós crescermos, nós temos que renunciar a muitas coisas. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui também um dado que eu ouvi Hernandes Dias Lopes falando outro dia, que hoje as grandes empresas estão usando um método de avaliação, quando vão contratar pessoas para cargos de confiança, diferente do que se usava há alguns anos atrás. Há alguns anos atrás avaliava-se a capacidade técnica, o conhecimento técnico que a pessoa tinha para aquela função. Mas hoje eles avaliam como a pessoa lida ou como ela está preparada com as suas emoções. O termo mais apropriado é inteligência emocional. Nós vemos um tempo onde as pessoas estão com suas emoções totalmente conturbadas, tudo muito bagunçado. Nós nos iramos muito fácil, a impaciência tomou conta muito fácil, a intolerância é muito fácil. Isso é gerado por emoções que muitas vezes aquela pessoa que não tem uma inteligência emocional, ela não consegue lidar com essas coisas. Né? Eu vi uma estatística também que 80% das demissões que acontecem na empresa, não somente cargos de confiança, mas em nível geral, são por incapacidade de se relacionar com os colegas de trabalho. Não é por incapacidade técnica, mas por incapacidade de se relacionar com os colegas de trabalho. Ou seja, nós estamos vendo um mundo doente, um mundo cheio de criança que não consegue lidar com suas responsabilidades. Uma criança, como eu disse, ele tem que deixar de lado os mimos do pai e assumir sua responsabilidade. E essa responsabilidade dói, porque muitas vezes ele vai ver coisas, vai sentir coisas que vão desagradar, e ele tem que aprender a lidar com aquilo e suportar aquilo com muita sabedoria, para que não tenha problemas nas suas relações ou não crie um problema na sociedade onde ele vive. Então nós temos que tomar muito cuidado e buscar em Deus. E quando nós lemos lá em 1 Coríntios capítulo 2, que nós temos a mente de Cristo, observe que o capítulo, o apóstolo Paulo fala a respeito de coisas que ele tinha que falar com as pessoas, mas ele diz que a pessoa que é menino, ele não consegue entender as coisas espirituais. Ele não consegue entender as coisas de uma pessoa madura. Mas quando ele chega no final do capítulo e diz que nós temos a mente de Cristo, nós temos que entender que o capítulo deixa bem claro também que isso nós alcançamos por causa da presença do Espírito Santo em nós. E se nós temos o Espírito Santo em nós temos também a mente de Cristo. Nós deveríamos, como cristãos, deveríamos ser as pessoas que têm mais inteligência emocional. Ou seja, que controlam bem as suas emoções. A Bíblia talvez chame isso de domínio próprio, né? Ou temperança, fruto do Espírito, né? Que é descrito lá em Gálatas. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ele vai conseguir controlar suas emoções. Ele vai agir com prudência. Se eu não me engano, Salmo 103 diz: portar-me-ei com inteligência.
O Senhor nos dá essa capacidade. Certa vez eu vi uma camiseta, não sei se é verdade ou não, se foi montagem, mas um pastor bem reconhecido aí no meio tradicional, com a camiseta escrita assim: Jesus não morreu para tirar a sua inteligência, e sim seu pecado. Então nós temos que parar com isso e mostrar ao mundo que o cristão ele é sim inteligente. Ele tem controle, ou deveria ter, né? Pelo menos deveria ter controle sobre suas emoções. Ele deveria ser alguém que realmente demonstra a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, eu vou pensar como Cristo. E como o apóstolo Paulo falou, não somente pensar, mas discernir. E quando eu consigo discernir, julgar, eu também consigo agir de acordo com aquilo que eu entendi. Eu não posso apenas alcançar conhecimento intelectual. Eu não posso permitir com que as verdades do Evangelho, as verdades espirituais, alcancem apenas o meu ouvido ou o meu intelecto. Ela tem que atingir o meu espírito. Ela tem que atingir todo o meu ser. O Evangelho é o Evangelho para todo o homem. Todo o homem na sua completude. Nós somos transformados pelo Espírito em todas as áreas de nossas vidas. E quando nós entendemos isso, nós vamos conseguir ser uma igreja madura. Nós vamos deixar as coisas de meninos para trás. Vamos conseguir fazer aquilo que Jesus faria. Vamos conseguir pensar como Jesus pensaria. Vamos conseguir sentir como Jesus sentiria. Observe que Paulo diz que aquele que é espiritual, ele discerne porque as coisas espirituais só são discernidas por aqueles que têm o Espírito. E aquele que não tem o Espírito, ele ainda é um menino, porque ele não tem em si o fruto do Espírito. E aí o que acontece com ele? Como está escrito lá em Efésios 4. Ele é levado por todo tipo de vento de doutrina. Inclusive, a Bíblia diz que existem doutrinas de demônios que tentam ser incutidas na nossa mente por falsos mestres. Falsos mestres que não ensinam a verdade a respeito do crescimento, a respeito do desenvolvimento da maturidade, do desenvolvimento da nossa vida para que possamos ser semelhantes a Jesus. Um Jesus que foi obediente, um Jesus que desprezou a afronta, um Jesus que chamou a atenção, por exemplo, de um homem, talvez você conheça, já tenha ouvido falar algo sobre, Augusto Cury. Ele mesmo se intitula como, na percepção dele, ele era o maior ateu que já existiu na face da Terra, mais do que Nietzsche. E ele diz que ele começou a estudar sobre a vida de Jesus, e estudando sobre a vida de Jesus, o que chamou a atenção dele não foram os milagres que Jesus fez, mas a maneira como Jesus se comportava. Se eu não me engano, Augusto Cury, se eu não me engano, é psiquiatra. Ele conseguiu, analisando a mente de Cristo, através do que está no relato bíblico, ver que o Cristo só podia ser Deus para conseguir ter um comportamento como ele teve. Preste bem atenção. Jesus esteve com Judas até o último momento e nunca tratou Judas com indiferença. Um exemplo aqui de maturidade. Um exemplo de obediência. Cristo, ao estar próximo do momento em que ele teria que enfrentar a cruz ali, suou gotas de sangue. E ele chegou a dizer ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Uma pessoa madura, ele até ora a Deus e pergunta a Deus às vezes: por que estou passando isso? Qual o propósito disso? Deveria ser a pergunta mais correta. Mas ele, no final da oração, diz: que seja feita a tua vontade. Nós somos uma igreja tão menina que não consegue se desprender das suas coisas carnais, não consegue se desprender dos seus próprios desejos infantis e egocêntricos. Eu estava ouvindo um missionário outro dia, e ele estava dizendo que por onde ele andou aí, nos lugares onde a igreja é perseguida, que em momento algum ele ouviu dos missionários que estão nesses países correndo risco de vida. Ele ouviu desses homens: intercedam por nós para que a perseguição acabe ou seja aliviada. Ele diz que só houve o seguinte pedido de intercessão: orem por nós, interceda por nós, para que possamos suportar as perseguições. Porque eles sabem que faz parte da vida de quem foi chamado para tal ministério passar por isso. Na verdade, a Bíblia diz que todos nós passaríamos por aflições. E eles entenderam isso. E como pessoas maduras, eles buscam em Deus
força para suportar aquilo, não pedindo a Deus para que Deus mude aquilo. Não pedem intercessão para que Deus mude, que acabe com esse nosso sofrimento, que o povo pare de nos perseguir. Não, eles sabem que é isso que foi prometido para eles. Isso foi prometido para nós. E como maduros, nós temos que entender que servir a Jesus vai exigir de nós essa mesma disposição, de negarmos a nós mesmos, de enfrentarmos coisas, como eu disse, talvez não ter a nossa vida natural, a nossa vida terrena aqui em risco, mas a nossa vida espiritual, fazermos como Paulo disse: já estou crucificado com Cristo, agora não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Por que Cristo vivia em Paulo? Porque ele pensava como Cristo, ele agia como Cristo, sentia como Cristo. Agora Cristo vivia nele, agora Cristo vive em nós. E quando Cristo viver em nós, nós vamos ter mais disposição para perdoar, nós vamos ter mais disposição para amar, nós vamos ter mais disposição para abrir mão do nosso ego, para negar a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, seguir a Jesus, o nosso exemplo. E assim nós vamos aprendendo e nos ajudando uns aos outros a crescer rumo à maturidade, à estatura perfeita, que é a estatura de Jesus. E nós precisamos buscar isso em Deus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele está dizendo a uma igreja que tinha todos os dons. A Bíblia diz que tinha todos os dons em evidência lá, mas faltava a eles maturidade. Faltava a eles entender que a mente de Cristo, que o Espírito de Cristo estava sobre eles e que isso deveria fazer a diferença na vida deles no exercício dos dons. E que isso custaria algo. Custou a Jesus. Mas Jesus pagou o preço. Jesus pagou o preço para nós sermos salvos. Mas Paulo disse várias vezes: eu sou coparticipante com Cristo no sofrimento. Eu quero participar com Ele do sofrimento de Jesus. Afinal, nós estamos continuando a obra de Jesus aqui. A obra redentora já foi feita. Ele disse: está consumado. Mas nós estamos aqui para ser testemunha. Isso é continuidade da obra de Deus. Paulo escreve, se não me engano, em Colossenses, que ele estava continuando a obra de Cristo. E isso vai exigir de nós nos abstermos das nossas meninices. Nos abstermos das coisas que muitas vezes nós estamos tentando fazer para nos poupar. Como eu disse no outro vídeo, nós nos tornamos uma igreja hedonista, uma igreja que só pensa no prazer. E nos prazeres que o mundo tem para oferecer, não o prazer do Evangelho. Porque o prazer do Evangelho, o prazer em servir a Cristo, ele vai nos alcançar sim, mas até chegarmos lá, cada um em um tempo, em um momento, de uma forma diferente, nós só vamos alcançar isso se passarmos pela cruz. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus veria o fruto do seu penoso trabalho. Hoje Cristo olha e vê pessoas sendo salvas, ele se alegra. Ele se regozija na eternidade. Mas ele passou pela cruz. Ele entendeu. Por isso que ele disse ao Pai: todavia seja feita a tua vontade. E nós temos que seguir os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus até a cruz. Seguir os passos de Jesus até o lugar do Gólgota. E assim cumprimos o nosso chamado. Mas isso é somente para pessoas maduras. Eu peço a Deus que Ele me dê a cada dia a mente de Cristo, o coração de Cristo, a vida de Cristo, e que Ele viva em mim. E que eu possa, um dia, poder dizer como Paulo: já estou crucificado, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E sei que isso vai me custar talvez lágrimas, talvez muito pranto, muitas dores na minha natureza humana, na minha natureza carnal. Vou ter que crucificá-la, mas eu sei que há um lugar preparado, ali onde a Bíblia diz que não haverá dor, não haverá tristeza, que as aflições desse tempo presente, segundo Paulo escreve aos Romanos, não são para se comparar com a glória que há de nos ser revelada. Romanos 8,18. Fique com essa palavra no seu coração e que ela encontre repouso no seu espírito, no seu coração, que gere frutos para a glória de Deus. Que esses 3 vídeos te ajudem a entender que nosso caminho deve ser realmente buscar termos a mente de Cristo, nos parecermos com Jesus, sermos semelhantes ao nosso Senhor. Afinal, o Senhor nos disse que Ele foi apenas o primeiro dentre muitos irmãos. Amém? E que o Senhor possa também dizer um dia: esse é meu filho, em quem tenho prazer. Que eu e você possamos ouvir isso do Pai também um dia. Ele olhar para nós assim: realmente, você se dedicou a crescer, você não se acomodou, você não foi como a maioria,
Você não ficou amontoando para si pessoas que falam o que você quer ouvir. Você, quando ouviu a sã doutrina, talvez até o comichão brotou no seu ouvido aí, você começou a dar uma coçadinha no ouvido, incomodou um pouquinho, mas você foi pro joelho no chão e orou a Deus. Falei, Senhor, isso me incomodou, isso machucou minha natureza humana, mas pelo teu Espírito que habita em mim, eu quero obedecer. E o Senhor nos dará força para obedecermos à sua vontade. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração por nós nesse momento. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós rendemos graças a Ti. Reconhecemos nossas limitações e pedimos a Ti, Pai, perdão pelas vezes que agimos como meninos, ó Pai, imprudentes, imaturos e que muitas vezes negligenciamos nossa responsabilidade de crescimento. Mas que o Senhor, ó Pai, nos conduza ao crescimento pelo Teu Espírito Santo, para que possamos sim, ó Pai, ouvir as Suas verdades, nos aprofundarmos, ó Pai, naquilo que o Senhor tem para nos ensinar, que a gente possa desejar o alimento sólido e não, ó Pai, nos acomodarmos com o leite, mas queremos, ó Pai, crescer. Que nós possamos crescer, ó Pai, rumo ao amor. O amor, como foi dito nessas mensagens e na Tua palavra que nos diz, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor que nunca se acaba. O amor que nos dá força, Pai, para enfrentarmos as dores do crescimento e que nos leva, Senhor, ao crescimento rumo à estatura perfeita que é Jesus. E que assim o Teu Espírito Santo que habita em nós encontre liberdade em nós para que Ele possa produzir em nós não somente a mente de Cristo, mas o coração de Cristo. E que nós possamos viver de acordo com Sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.